Abra sua Bíblia antes que acabe o culto em Jeremias capítulo 29, versículo 11, e logo em seguida Isaías 55, 8 e 9. Eu vou ler Jeremias. Falei que vai ser uma continuidade. Meu Deus, foi quantos minutos esse monte de recado? Já foi meia hora praticamente, né? André, mente para mim, André, um pouquinho. Fala que não, fala foi 10 minutos, tá? Senão eu já começo meio... Meu querido, mas se aguentar aí, a coisa vai ser bênção para você. Jeremias 29, 11. O Senhor falando para um povo que estava assim, olha, antes disso, vocês vão para uma terra ser escravos, vocês vão perder a terra de vocês, vocês vão perder a casa de vocês, vocês vão perder o templo de vocês, vocês vão vão ficar 70 anos servindo outra nação, vão ficar sendo escravos. Daí logo em seguida ele fala isso daqui, olha só. Porém, mas eu quero que vocês saibam que sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, porque sou eu que conheço, porque sou eu que sei os planos, os propósitos, os projetos que tenho para vocês. Um plano maravilhoso, um plano especial, planos de prosperar vocês, de fazer vocês serem felizes, planos de esperança, planos de paz. Não é porque vocês vão ter que passar por momentos difíceis, não é porque vocês vão enfrentar situações adversas, não é porque vocês vão passar por alguns caminhos complicados que isso muda. Eu tenho planos, eu tenho um propósito, e eu quero dizer para você que tem 4 verdades que precisa nortear a nossa vida, precisa ser aquilo que é a norma, as verdades absolutas na nossa vida, para tudo que a gente... para a nossa vida, para tudo que a gente for enfrentar, para as coisas adversas, eu tenho que ter 4 verdades, marca aí. Primeira verdade, Deus me ama, é uma verdade absoluta, Ele me ama, Ele provou isso enviando Jesus, tem vários textos, e eu não posso duvidar disso em nada, não é porque eu fico doente, não é porque algo de ruim acontece comigo, ou com a minha família, ou porque alguma coisa... uma circunstância adversa acontece, nada disso muda o fato, a verdade absoluta que Deus me ama. Segundo, que Deus tem um propósito, que Deus tem propósitos para a minha vida. Deus tem propósitos para a minha vida. Isso é algo que eu só nasci por causa de um propósito. Quando Deus fala com Jeremias lá, antes que você nascesse, eu te conheci, antes de você nascer, eu já te designei profeta às nações, ou antes de você nascer, o propósito que eu tinha para você já existia. Antes do teu nascimento já tinha nascido o teu propósito. O propósito de Deus para nós nasce antes do nosso nascimento, da nossa concepção. Então isso é uma verdade absoluta, não é para mim, para você, para todos. Deus tem um propósito, Deus me ama, primeira verdade, imutável. Outro, Deus tem um propósito para mim e para você. Terceira verdade absoluta, Deus tem promessas para mim, e nesse texto está falando tudo isso. Não é porque vocês vão passar 70 anos em dificuldade, não é porque vocês vão ser escravos, não é porque vocês estão perdendo o templo, não é porque alguma coisa está dando errado, que isso muda. Eu amo vocês, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Por causa do meu amor,
são planos de paz, planos de dar esperança, plano de fazer vocês prosperar. Você acha que baseado no meu amor eu ia querer o mal de vocês? E Ele faz uma promessa: o plano que eu tenho para vocês é plano de paz. E depois Ele fala: depois, assim que acabar esses 70 anos, eu vou trazer vocês de volta. Vocês vão orar a mim, eu vou ouvir vocês, vocês vão clamar, e eu vou responder, e eu vou abençoar, e eu vou restaurar. Deus tem planos, Deus me ama, e Deus faz promessas. 3 verdades, falta a última, e a última, eu quero colocar o tema da ministração, que diz assim, a última verdade, a 4ª verdade é o tema da ministração de hoje: as circunstâncias não mudam o propósito de Deus. As circunstâncias não mudam o propósito de Deus. Essa é a 4ª verdade e o tema da ministração. Meu querido, não interessa se você foi preso, não interessa se você perdeu alguma coisa, não interessa se algo deu errado, não interessa se vocês erraram, porque aquele povo estava indo para o exílio, eles estavam perdendo tudo que eles tinham por causa de escolhas equivocadas deles. Eles estavam de alguma maneira iam passar por situações difíceis, as circunstâncias mudaram, não eram as circunstâncias na verdade que Deus tinha planejado para eles naquele momento, mas eles tiveram circunstâncias difíceis, adversas, mas nem isso muda o propósito de Deus para aquele povo, porque o amor de Deus é imutável, as suas promessas também, as promessas dele para nós não podem ser frustradas. O propósito, o plano que ele tem para mim e para você, não são circunstâncias, não são as pessoas, o que as pessoas fazem de errado, ou o que você faz de errado, ou o que as pessoas tramam, ou a injustiça, ou a maldade, ou tantas coisas. Nada disso muda o propósito que Deus tem para a tua vida. E eu quero tirar hoje uma lição, e eu quero pegar uma personagem que demonstra muito bem isso. É uma história, a história dele, de José, se encontra no capítulo 37, vai até o capítulo 46 de Gênesis, e eu quero pensar algumas coisas, algumas lições, porque é muito extenso, então algumas coisas vou falar, algumas coisas eu vou ler, mas é uma história conhecida, e se você não conhece, e se você conhece, eu gostaria de convidar você a ler, durante essa semana, essa história, do capítulo 37 de Gênesis, até o final, até o capítulo 46 de Gênesis. Eu acabei no... É 50. Até o capítulo 50. Até o capítulo 50. 37 ao 50. Mas hoje eu quero tirar só algumas lições. As circunstâncias não mudam. Eu poderia colocar também como tema, as histórias de Deus sempre acabam bem, como eu já coloquei em alguma ministração minha, ou Deus é soberano sobre todas as coisas. A história de José, aquele menino sonhador, ele com 17 anos, o filho o 11º filho de Jacó, e ali ele tem alguns sonhos, e por ele ser preferidinho do pai, o pai fez uma túnica para ele, e ele já gerava ciúmes nos irmãos, porque ele contava os sonhos, seus sonhos, e ele falava também para o pai as artes dos irmãos, os erros dos irmãos, e tudo isso, e os irmãos, numa trama lá, queriam matá-lo, mas de alguma maneira alguns irmãos, Rubem e Judá, não,
vamos preservar, não vamos matar, não vamos tirar a vida, não vamos. Estava num momento lá, passando uma caravana dos ismaelitas, venderam ele para essa caravana leva ele para o Egito, e daí lá no Egito ele fica um tempo como escravo, mas o Senhor era com ele e abençoa ele ali na casa de Potifar. Mas daí a esposa de Potifar, de alguma maneira, por causa da sua aparência, porque ele era bonito, porque o Senhor abençoava tudo que ele fazia, e daí de alguma maneira ela começa a cobiçar e começa a tentar se deitar com ele, mas ele, pela fidelidade a Deus e ao seu Senhor, ele se recusa, e isso deixa ela nervosa, irritada também, por causa de um ódio, de uma raiva. Ela o acusa, e que ele tinha tentado abusar dela. Por causa disso ele para numa prisão, e lá fica mais um tempo, fica 2 anos, e ele ajuda 2 funcionários do rei ali, servos do rei, e de alguma maneira volta a servindo o rei, o copeiro do rei, mas esse também esquece de ajudar José, e José passa tudo que você imagina. Ele foi traído, ele foi esquecido, ele foi injustiçado, mas de alguma maneira, por causa de um propósito de Deus coordenando tudo isso, todas as maldades humanas, tudo que tentaram contra José, não conseguiram frustrar ou destruir, ou de alguma maneira mudar aquilo que o Senhor já tinha decretado lá atrás, quando ele tinha 16, 17 anos, através dos sonhos que Deus dava para ele. Por causa de o seu dom, daquilo que Deus tinha colocado nele, o dom da interpretação dos sonhos, ele interpreta. O faraó teve um sonho, que ninguém conseguia interpretar, José vai, interpreta esse sonho, e o faraó coloca ele como o administrador de todo o Egito, o governador de todo o Egito, e ali o Senhor cumpre os propósitos, depois de uma jornada, depois de circunstâncias extremas, adversas, absurdas, de sofrimentos inimagináveis. Nada disso frustra os propósitos de Deus na vida de José, e José experimenta os planos e os sonhos de Deus para a vida dele, e José passa, e por causa de José, o mundo da sua época, as pessoas da sua época, não morrem de fome. Ele se torna literalmente o salvador daquele povo, porque por causa dele, por causa daquilo que Deus tinha para ele, as pessoas não passaram fome, o Egito não veio a sucumbir, e todo o povo de Israel, todo hebreu e todo o povo, não só os egípcios, e todo o povo da época, por causa de uma fome, mas José ali, com a bênção de Deus, cumpriu o seu propósito, que era, por incrível que pareça, preservar, salvar vidas. Tudo que ele passa, Deus o levanta na mais alta posição, cumpre um propósito, mas um propósito que às vezes a gente foca tanto no, eu quero estar lá no palácio, um dia eu acho que Deus quer me levar lá para o palácio. Para quê? Para eu olhar para os meus irmãos, para aqueles que um dia me traíram, e falar, tá vendo agora? Vem comer na minha mão aqui. A Bíblia não fala que o propósito, José entende, num diálogo que ele tem com os irmãos, ele fala, vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor, na verdade, o Senhor estava me trazendo aqui para poupar a vida de vocês, como vocês estão vendo, e para poupar a vida de todos, porque ainda houve 2 anos de fome, mas há mais 5 anos de fome, e ele está sabendo, e a minha posição aqui é cuidar, é salvar vidas. Então, meu querido, é uma história maravilhosa, e eu queria tirar algumas lições. Primeira lição que eu tiro dessa história, Deus, lembra sempre, carrega com você aí essas 4 verdades. Deus me ama, Deus tem propósitos para mim,
Deus tem promessas para mim e as circunstâncias não mudam o propósito de Deus. Primeira lição: Deus nos dá sonhos. Deus trabalha colocando sonhos nos nossos corações. Ele coloca sonho, e Ele coloca sonho no coração de José. Marque aí Gênesis capítulo 37, vamos ler do versículo 5 ao 10. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse José: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, de trigo, comida, alimento, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Meu querido, José lá, com 16, 17 anos, Deus começa a colocar sonho em seu coração. Ele começa a sonhar, ainda imaturo, sem saber de nada, mas ele começa a ter vislumbres do que Deus iria fazer na sua vida, de qual era o propósito de Deus na sua vida. Ele nem imaginava. Ele, um menino, ele lá trabalhando com os irmãos, mimadão, sabe, sem saber, ele começou, estava sonhando, e daí, e começou a contar, mas na verdade já era Deus colocando sonhos, falando: José, eu sou teu Deus. José, você não sabe que projetos eu tenho para você. José, você não sabe para que você nasceu. José, você não dimensiona o teu futuro, você não consegue imaginar. Hoje você olha para o teu redor, você vê os teus irmãos que te menosprezam, você vê os teus irmãos que não gostam de você, você olha, só vê terra, só vê poeira, só vê trigo, só vê coisa, só vê trabalho, só vê menosprezo. Você não sabe que um dia eu vou te colocar numa posição que você vai governar. Eu vou te colocar numa posição de honra, onde você vai glorificar o meu nome. José, você não sabe os sonhos, os planos e projetos que eu tenho a vosso respeito, porque eu te amo, José. E é assim que Deus faz com a gente, meu querido, não é só com José. Você começa a perceber como Deus faz. Deus começa desde pequeno, muitas vezes, e eu quero falar que sonhos, e aqui sonhos dormindo, mas sonhos acordados, pensamentos. Quantas vezes nós, lá no nosso quarto, na nossa casa, quando ainda nós nem sabemos o que é, a gente começa a pensar, a gente começa a ter visão, a gente começa a imaginar, e daí a gente começa sem saber, o que será que é isso? Será que é coisa da minha cabeça? Daí a gente conta para a outra pessoa fala assim, ela lá está achando, e as pessoas não imaginam que isso às vezes é Deus já falando: sou eu que estou falando contigo. Isso não é sonho, não é visão, não é que você é doido, não é que você tem coisa de grandeza. É que você está ouvindo a minha voz, e você foi escolhido para cumprir um propósito do Criador dos céus e da terra, do Rei dos reis e Senhor dos senhores. O problema é que muitas vezes esses sonhos, esses planos, esses projetos são maiores do que nós.
Muitas vezes esses sonhos, esses projetos, vão muito além do que a gente pode imaginar, e por isso, muitas vezes a gente fica assim, será? E às vezes, com toda imaturidade, a gente começa ou contar para um, ou contar para outro, até mesmo a gente começa a se achar também, porque a gente já, não, será que eu vou ser isso? Será? Eu vou, eu vou ser o sol, eu vou ser a lua, e daí você conta para um, a turma fica mesmo, lá, está se achando, e de repente, a hora que você percebe, você está se achando, mas tudo isso é por causa da tua imaturidade, é porque, calma meu querido, coloca isso no teu coração, guarda, fala, será que é o Senhor? Será que é o Senhor? Se for o Senhor, porque a gente tem sonho que não é do Senhor, tem sonho que é nosso, tem sonho que é porque você comeu muito durante dormir e dormiu de barriga para cima e sonhou lá o que foi? Será que foi Deus? Será não? Isso aí é coisa que a gente sonha mesmo, mas a gente precisa começar a pedir discernimento, o que é do Senhor, o que é o Senhor falando comigo, é propósito, é pensamento, é projeto do Senhor para a minha vida. Quero contar dar alguns exemplos. Quero dizer, por exemplo, meu querido, eu sempre fui tímido, eu sou o caçula. Meu pai, minha mãe, eles já me tiveram, eles já estavam no auge assim do ministério. E de alguma maneira eu ficava na saia da minha mãe, meu pai fazendo culto, eu ficava, eles iam fazer culto em casas, eu ia lá, estava sempre lá, vendo minha mãe tocar violão, vendo os cultos, eu cresci com aquilo, e o meu sonho era um dia tocar violão, meu sonho era um dia orar, pregar igual meu pai, era o que eu via minha mãe tocando violão, via isso daí, via orar, e eu comecei a sonhar, quantas vezes eu pegava o violão sem saber, violão maior que eu, ia lá em frente do espelho, ficava sonhando, um dia tocar, ficava lá, ficava assim, e me imaginando, me vendo, tocando lá na frente da igreja, era um sonho, será que era um sonho de menino? Ou era já Deus colocando algo no meu coração? Quantas vezes eu entrava no quarto do meu pai, pegava e abria o seu guarda-roupa, falei isso esses dias na reunião do Ministério Infantil, que eu falei que as nossas crianças, às vezes Deus já tem chamado, elas já sabem o que são, o que vão ser, já tem sonho. Eu entrava no guarda-roupa dele, escolhia lá os paletó, colocava em mim, e que o paletó ficava arrastando, ver como era pequeno, porque ele não é tão grande assim, né, para os paletó ficar assim, mas ficava lá, ia lá na frente do espelho, pegava a Bíblia, quase não aguentava com o peso da Bíblia, ia lá na frente do espelho, e começava a pregar, nem sabia o que era aquilo, nem sabia que era pregar, mas estava lá, o Senhor trabalhando sonho no coração de um menino. Agora, assim como eu, quantos, esses dias eu vi o dia que o Luciano Subirá foi em Ribeirão Preto, lá foi fazer o discipulado com os pastores lá, e nós estávamos lá, Lucas lembra, estava junto, ele falou que com 16, 15 anos, começou a separar um tempo para Deus, e começou as manhãs dele, orar, e jejuar, e buscar, e nem sonhava em ser pastor, nem sonhava, ele sonhava em começar a ter uma comunhão com Deus, e ali naqueles momentos com Deus, Deus começou a mostrar para ele escrevendo livros, escrevendo livro tudo bem, mas daí começou a mostrar caminhões de livros, ele chegando em lugares,
caminhões de livros sendo descarregados em igrejas, e ele, naquela época, ele fala assim, eu nem dei atenção, porque não tinha. Ele falou, hoje, um dos pastores que mais vende livro, não só no Brasil, no exterior, tem tanta coisa. Lá atrás, depois de quantos anos? Às vezes, se um dia, se ele chegasse e falasse para o irmão falar, Deus está mostrando, tive um sonho que eu estava no lugar, de repente começou a descarregar, um monte de caminhão descarregar, um monte de livro meu, assim, milhares de livros meus, talvez, está se achando. Lembro um dia, só voltando para mim, nunca esqueço, minha mãe, não sei se ela vai lembrar disso daí, um dia ela falou para mim, também muito, muito pequeno, ela falou que ela teve um sonho comigo. Ela falou, sonhei, Marinho, eu vi você num palco, só a roupa a senhora errou, eu sonhei você num lugar, um palco, com uma calça de linho, e com uma camisa de linho, mas e você pregava, nossa, você estava pregando tão ungido, você pregava, e as pessoas eram tocadas, e as pessoas começavam a querer ir naquele lugar para te ouvir pregar. Eu lembro quando ela falou isso daí, era a época que eu escondia o meu teclado atrás da caixa de som. Eu lembro que eu dei risada, legal, mãe, legal, são sonhos. Agora a gente está falando, quais os sonhos que Deus tem colocado, ou já colocou no teu coração e você já riu, ou riram de você, e talvez você por causa disso já até esqueceu, porque você é de Pirajuí, ou porque você talvez não é tão capaz assim, ou você é apenas o irmão caçula, mais novo, ou talvez você na verdade nem tem uma família, meu querido, circunstâncias não impedem o propósito de Deus na nossa vida, na minha e na tua vida, e o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar, Ele que tem colocado sonho na tua vida, Ele que tem colocado projetos. Ele, uma certa vez, ele chamou um senhorzinho que não podia ter filho. Vem sonhar um pouquinho, Abrão. Sai da tenda, vem para fora. Esquece as impossibilidades, olha para o céu. Vamos sonhar um pouco, deixa eu colocar sonho, deixa eu falar para você. Quais são os meus projetos para você, Abrão? Olha para o céu. Para de olhar para as circunstâncias, para as impossibilidades, olha para o céu, vê tanto de estrela, olha, dá para você contar as estrelas, vê se você pode contar. Não consigo, são milhares. Esse é o sonho que eu tenho para você, esse é o projeto que eu tenho para você. Assim, com esse tanto de estrela, é o tanto que vai ser a tua descendência. É esse o projeto que eu tenho para você. Não, mas eu olho as circunstâncias, as impossibilidades, não interessa, as circunstâncias não podem frustrar os propósitos que eu tenho, porque eu sou o Deus de milagre, eu sou o Deus que faz infinitamente mais. Olha, deixa de olhar as circunstâncias, volte a sonhar, comece a relembrar daquilo que o Senhor falou já para você lá na tua infância, lá na tua adolescência. Já falou, pastor, mas é só para ministério. Tem muita gente que tem ministério e já parou, já desistiu, mas eu quero dizer que não é só ministério. Quanta gente, Deus tem projeto para você ser uma bênção na vida profissional, na medicina, no direito, no esporte, em tantas áreas, na educação, na política. Deus quer te usar nas áreas de influência, na comunicação. Deus tem os propósitos, Deus tem levado pessoas diante
dos seus propósitos para glorificar o nome dEle. Nós não só glorificamos o nome dEle aqui, nós glorificamos o nome dEle na nossa casa, ali na prefeitura, ali na praça, ali na empresa, na sociedade, na cidade, no estado, no país. Nós glorificamos o nome dEle em todos os lugares, e Ele tem chamado pessoas, Ele tem colocado no coração de pessoas sonhos em todas as áreas. Pode pensar, trazer à tua memória, quantos testemunhos você já ouviu de atleta que falava assim: nossa, eu não tinha possibilidade, eu não conseguia, eu estava lá numa situação precária, numa favela e não sei o quê, mas daí eu tinha um sonho, eu via as pessoas na televisão e tal, de repente hoje está lá na televisão, fazendo aquilo que sonhava, porque um dia, aquele sonho na verdade não era o sonho dela, era o sonho que Deus tinha colocado no seu coração, era o propósito de Deus para a vida dela. Quantos médicos, se fosse olhar, não tinha possibilidade de estudar, não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha não sei o que e tal, mas tinha um sonho, era propósito de Deus. Qual é o sonho, qual é o propósito de Deus na tua vida? Não desista, meu querido, não pare por causa das circunstâncias, das impossibilidades. Talvez seja Deus colocando, porque uma pessoa falou que não, porque você já reprovou uma vez, porque você já teve essas coisas, essas dificuldades. Não desista, Deus está levantando aqui essa noite, está ressuscitando sonhos, que não sonhos teus, mas sonhos dEle, projetos dEle para a sua vida, para assim que o nome dEle seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Segunda lição: o inimigo, sabendo disso, sabendo que quando os planos de Deus se cumprem, o nome de Deus é glorificado e você é muito, muito feliz e usado. O inimigo usa tudo e todos para frustrar os propósitos de Deus na sua vida. Vou repetir: o inimigo usa tudo e todos para frustrar os propósitos de Deus na sua vida. Gênesis 37, de 2 a 5 e 11, vamos ler. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Olha só a imaturidade, às vezes, era um menino joia, mas às vezes não sabia lidar ainda com aquilo que Deus já tinha para ele. Ora, Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram o que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Deixa esse texto aí. Eu quero começar a falar. O inimigo usa tudo e todos para frustrar os propósitos de Deus. Olha as falhas e os erros. Ao longo da nossa vida, nós falhamos, nós temos falhas, nós não somos perfeitos. Nós nos deparamos, nós fazemos parte de uma família que tem falhas, onde gente tem falha, e eu quero dizer que o inimigo ele vai usando tudo, as minhas falhas, os meus defeitos, os meus erros, os defeitos dos meus pais, as falhas dos meus pais, os defeitos dos meus irmãos, ele vai usando tudo, ele já vai usando tudo isso, com um propósito. Ele só tem um propósito: frustrar os planos de Deus. Ele quer que tudo isso, cada detalhinho, cada erro, já vá sendo uma pá de terra, uma pá de areia nos planos de Deus na sua vida. E a gente precisa ficar atento nisso. Por exemplo, Jacó e a sua predileção, um erro, aqui um alerta aos pais.
é um erro grave. Às vezes acontece, mas isso gera marcas. Quantos filhos são marcados e têm marcas por causa de predileção dos pais? Ah, não, eu amo todos iguais, só faço uma túnica mais bonita para aquele, só compro o celular mais top para aquela e para ele é o carrinho de plástico. Só dou R$1.000 para um e para outra R$50. Só erros que o inimigo já começa a usar, gerando duas coisas no que é o predileto: uma imaturidade, um mimo, porque você percebe em José uma imaturidade e um pouco de mimo. José, tanto é que Deus foi usando, José jamais teria condição de chegar aonde chegou, se não tivesse passado pelo que passou, para tirar todo o resquício de filhinho do papai, e para o discernimento. Muitas coisas que você está passando no teu trabalho, que você já passou na tua vida, de perdas, de brigas, de traições, de tantas coisas, de injustiças, tudo, tem dezenas de coisas que às vezes você fala assim, não sei o que, a gente precisaria falar, Senhor, será que por trás disso, e daí está a palavra de Deus falando, por isso que fala que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra o inimigo que tenta toda hora impedir a nossa vida de viver a vida que Deus tem para nós. Tudo isso que José passou só tinha um intuito, que era frustrar, era fazer José viver o pior da vida dele, era fazer com que José, o que o ladrão vem matar, roubar e destruir, era destruir a vida de José, era de alguma maneira fazer com que José vivesse uma vida triste, amarga, cheia de mágoa, de rancor, de tristeza, lá só murmurando, só falando por quê, como muitas vezes nós, a humanidade vive, por quê, eu não merecia e não sei o que, isso e aquilo. Tudo isso é o que o inimigo tem feito, e as pessoas estão achando que o problema é o governo, o problema é isso, o problema é a China, o problema é o Brasil, o problema é o vizinho, o problema é o marido, o problema é a família, o problema... Não, eu quero dizer que o problema é Satanás, que veio matar, roubar e destruir, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, por meio dele, porque ele falou que, mas eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Eu vim para que os propósitos do meu Pai se cumpram na vida de vocês, e que vocês sejam felizes, que vocês aproveitem tudo que eu tenho para vocês. Meu querido, nós precisamos ficar atentos, porque coloquei uma frase, não sei se dá para passar aí, se você quiser anotar aí, do seu nascimento a sua morte, existe um complô do inferno, para que você não viva os propósitos de Deus. Do seu nascimento à sua morte, existe um complô do inferno, para que você não viva os propósitos de Deus. Isso é uma verdade. Para José, foi os seus irmãos, foi a mulher de Potifar. Para Davi, foi o seu pai, o desprezo do seu pai, dos seus irmãos. Foi depois o seu líder, o rei Saul, que em vez de o acolher, de o ensinar, acabou se tornando um perseguidor, um inimigo. Depois, logo em seguida, Batseba. Para Sansão, foi uma Dalila. Para Daniel e os seus amigos, os manjares da Babilônia. Para o jovem rico, a sua fortuna. E para você, o que o inimigo tem usado?
E para você, o que o inimigo tem usado para frustrar, para tirar o foco, para fazer com que você desista dos planos de Deus para a sua vida? Quero dizer que tem muita gente parando por causa de uma Dalila. Tem muita gente parando, desistindo por causa de uma mágoa da sua família. Tem muita gente desistindo porque já acreditou nesse eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Muita gente já foi contaminado por tudo de ruim, pelos caminhos da vida. José não. José enfrentou tudo, porque ele tinha essa convicção: Deus me ama, Deus tem propósito para mim, e Deus tem promessa para mim. E a terceira lição: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle, usando tudo e todos para a concretização do seu propósito. Assim como na lição 2, o inimigo usa tudo e todos para frustrar os propósitos de Deus. Deus, ele faz diferente. Deus, ele usa tudo e todos para a concretização do seu propósito. Coloca Gênesis 37, 21 a 28. E depois mesmo, Romanos 8, 28. Quando Rúben, ali, quando José estava chegando e todo mundo estava armando para matar José, quando Rúben ouviu isto, o irmão mais velho tentou livrá-los das mãos dele, dos irmãos, dizendo: não lhe tiremos a vida, e acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Meu querido, olha só, Deus no controle. A intenção dos irmãos era matar José por causa da raiva. O inimigo, ele queria matar, mas de alguma maneira Deus sempre está, peraí, olha, até aqui, daqui não. Ele vai permitindo algumas situações, mas a última palavra sempre vem dele. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele vai permitindo até um certo ponto para que os seus planos. Então, a princípio, ele usa Rúben, o irmão ali que não vamos matar. Daí, logo em seguida, ali, acho que esses irmãos aí, porque Rúben sai, se vocês continuarem vendo, esses irmãos aí vão fazer. Coincidentemente, para nós não existe essa palavra, estava passando uma caravana dos ismaelitas. Vocês lembram quem estava aqui quinta-feira? Quem? Os ismaelitas descendentes de quem? De Ismael. Ismael era filho de quem? De Abraão e Agar. Quem estava quinta-feira? Era aquele menino que Agar saiu, que usou o caminho da desistência, do cansaço, que Deus falou assim: eu vou cuidar desse menino e vou fazer dele uma nação. Deus preserva Ismael lá atrás, agora usa os descendentes de Ismael, que naquele momento passa para de alguma maneira preservar a vida, porque estava ali, não vão voltar com esse menino não, vamos deixar aí no poço. Talvez se deixassem realmente, daí ali José poderia morrer.
daí passa uma caravana de ismaelitas, tudo provisão de Deus. Deus usa Judá para falar: ó, tive uma ideia, por que a gente não vende ele? Por que a gente não vende ele para essa caravana? Coincidentemente, essa caravana estava indo para o Egito. Mas lógico que José está lá, mais perdido do que tudo, sem entender nada. Ali, única coisa é choro e sofrimento. Ali ele está sendo despedaçado, ali ele está sendo tirado a sua liberdade, está sendo tratado como animal, como bicho. Mas nem passa pela cabeça de José: Deus está no controle, Deus está usando, enquanto meus irmãos estão com sangue nos olhos, estão querendo, está todo mundo tentando fazer mal para mim, talvez esses ismaelitas até tratando ele mal, batendo nele, tudo acontecendo, mas Deus lá de cima: isso sim, isso não, agora sim, agora vamos, agora para, agora vamos marchar, vamos para o Egito, porque eu tenho um propósito para tudo isso. Dá para entender? Dá para entender a gente que está aqui, sabendo do final. Se a gente estivesse lá, a gente estaria assim: meu Deus, por quê? Agora a pergunta que eu faço: será que tudo isso que nós temos vivido, Deus não está da mesma maneira? Quantas coisas que para nós está sendo a desgraça, será que não é livramento? Se nós tivéssemos a noção de quantos livramentos por dia Deus envia para nós, sabe, às vezes aquela: esqueci, você esqueceu, sua burra, você, não sei o que, não aguento mais aquelas coisas, tive que voltar lá no serviço, tive que ficar 1 hora mais trabalhando, agora estou tendo que não sei o que, agora ficou doente, agora tive que ir no hospital tal, agora morreu, agora não sei o que, estou passando isso, tantas coisas, pessoas tramando contra mim, pessoas fazendo maldade comigo, pessoas me caluniando, tudo, pessoas se levantando, fazendo um monte de maldade, e eu sofrendo. Será que Deus não está vendo? Deus tanto está vendo que está mandando caravana de ismaelita, está mandando Rubem, está mandando Judá, está mandando Potifar, está te mandando para a prisão, tudo para um propósito, meu querido. Mas a gente não entende, porque nesse trajeto a gente sofre, nesse trajeto a gente não percebe, nesse trajeto a gente não enxerga o final, nesse trajeto a gente não vê os propósitos de Deus se cumprindo, a gente só vê as circunstâncias, mas como diz essa palavra, as circunstâncias não mudam o propósito de Deus. Eu vou repetir, mas como diz essa ministração, as circunstâncias não mudam o propósito de Deus. Aleluia. Romanos 8:28 diz, e antigamente a NVI, a versão internacional, eu gosto muito da NVI, vocês veem eu até brigar não, mas assim, eu quero a NVI, para mim é a melhor versão, sem sombra de dúvida, o Dr. Russell Shedd, Luiz Saião, eles vieram durante muito tempo, uma equipe extremamente conhecedora da língua hebraica, dos originais e tudo, eles vieram fazendo estudos, então é uma versão assim incrível mesmo. E antigamente falava assim, esse texto falava, porque todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam ou contribuem, e nessa versão fica um pouco meio assim, todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem,
Uma morte contribui para o bem? Uma tragédia contribui para o bem? Um assassinato contribui para o bem? Você vê os irmãos fazerem tudo o que fizeram, contribuem para o bem? Não é bem assim. Daí a NVI veio e corrigiu isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas, é diferente. Não é que todas as coisas contribuem, é que Deus faz com que todas as coisas. É diferente. Não é que uma morte é boa, mas Deus faz, Deus age que até uma morte. Então sabemos, temos a convicção de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles que o Senhor tem um propósito, o Senhor faz com que todas as coisas, que o erro do pai, o erro dos irmãos, a trama dos irmãos, que a injustiça da mulher de Potifar, a mentira, todos esses erros, Deus não fez ninguém errar. Essas pessoas, por livre e espontânea vontade, muitas vezes até estimulada por Satanás, que está tentando destruir os propósitos de Deus na vida das pessoas, mas Deus, como Ele está acima de todas as coisas, Ele é o poderoso, Ele é o grande mestre, Ele é aquele que faz assim, o diabo fez isso, as pessoas fizeram aquilo, Ele fala, agora é só fazer isso daqui, ó. É um toquinho dele e já tudo resolve. É isso que esse texto está falando. Então Deus, Ele foi fazendo, Ele foi pegando o erro do pai, o erro do filho, o erro dos irmãos, foi usando tudo, até a hora que está lá, Potifar tinha uma posição muito próxima do faraó. Se a gente pensar, falar, talvez, quando Deus estava falando assim, olha, eu vou daqui a pouco, Potifar vai apresentar José como um excelente homem que fez prosperar e talvez seria isso, mas daí vem o inimigo, usa a esposa, usa não sei o que, vai para a prisão, daí o inimigo fala assim, agora quero ver. Deus fala assim, meu Deus, esse diabo não aprende, não sabe que eu faço tudo, eu ajo, faço com que todas as coisas, daí lá na prisão, vai lá, pega um cara lá, o servente do rei lá, um copeiro do rei, vai lá, conhece José, interpreta o sonho, daí vai lá, volta, agora vai falar, daí demora, daí fala assim, nossa, por quê? Não, a demora é porque é na hora certa, porque se você falar agora, talvez o faraó tire José da prisão só, mas não é para tirar da prisão, eu tenho um plano maior, espera que daqui a um tempo eu vou mandar um sonho para o faraó, que ninguém vai conseguir, daí nessa hora você vai lembrar. Então, deixa que Deus está no controle. Mas José nessa hora só ficou 2 anos lá, aquele rapaz, por que será que ele esqueceu de mim? É igual a gente, eu estou falando a história de José, você está conseguindo pensar em algumas coisas que você já tem vivido, que você já viveu ou que você está vivendo? Algumas coisas que fala, por que de novo? Já esperei 10 anos, já esperei 5 anos, já vivi isso daqui, já me fizeram esperar lá, já me fizeram esperar aqui, já estão fazendo aquilo, já me fizeram, já me traíram lá, eu acho que já fui maltratada lá, já não sei o que, e parece que não está acontecendo, Deus já prometeu lá, e não se cumpriu lá, não se cumpriu acolá, não se cumpriu, não está se cumprindo aqui, cadê Deus? Será que os homens estão impedindo o agir de Deus? Ou será que a palavra, ela é certa quando fala, agindo eu, quem impedirá? Não existe ninguém, não existe faraó, não existe Potifar, não existe familiar, não existe pastor, não existe ministério, não existe político, não existe país, não existe autoridade capaz de frustrar, de impedir os propósitos de Deus na sua vida, meu querido.
Aleluia, eu falo isso porque muitas vezes nós ficamos dessa maneira, parece que é o patrão que é o Deus da nossa vida, porque Ele não me dá, não reconhece a minha vida, parece que é o pastor que é Ele não está me vendo, não, o pastor é o Deus. Meu querido, quem levanta, quem abate, quem destitui, quem constitui, é Deus. Agindo Ele, quem impedirá? Saul tentou impedir Davi de chegar ao trono, não conseguiu, porque quem coloca no trono é Deus. Absalão quis chegar ao trono, não, meu pai está fazendo burrada lá, eu vou tentar por conta própria, mas como é Deus, porque Davi até saiu de cena, porque era filho, ele falou, não vou batalhar, não, deixa ele, mas não é o pai, não é o rei, não é o patrão, não é o líder, não é o político, não é o pastor, é Deus. É Deus. O dia que nós tivermos essa noção, a gente vai ficar tranquilo. Deus me ama, Deus tem propósito para mim, Deus tem promessa, e circunstância alguma pode impedir ou frustrar com que essas promessas ou com que os propósitos dele se cumpram na minha vida. José tinha isso. Meu querido, você aguenta mais tem mais, se quiser eu termino agora, mas talvez você vai perder a cereja do bolo, o chantilly e a cereja. Então, como eu acredito que você não quer perder, eu vou lá para o penúltimo ponto, e o último é só toque. O penúltimo é o chantilly, o último é a cereja. Último, faça a sua parte, porque até aqui está muito cômodo, então é isso daí, eu só não estou vivendo hoje, porque dos outros, por causa, realmente o inimigo, os outros, e é isso daí, então agora eu vou relembrar, eu vou sair daqui, e agora eu vou viver. Não, José viveu porque fez a parte dele, muitos outros, Davi viveu porque fez a parte dele, Absalão não viveu, porque os planos de Deus para Absalão era que ele chegasse ao trono, porque quando ele nasce como mais velho, a vontade de Deus era que ele chegasse ao trono, porque senão Deus não teria colocado ele como mais velho, mas por causa das suas atitudes. Esaú, a vontade de Deus era que na Bíblia tivesse o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú, mas está lá o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque a Bíblia fala que Esaú desprezou a sua primogenitura. É lógico que Deus sabia disso. Uma coisa é Deus saber se você vai fazer a tua parte ou não. Deus já sabe quando a gente menospreza, e Deus já sabia, mas a Bíblia fala que ninguém seja imoral igual Esaú, que desprezou a sua primogenitura, ou desprezou aquilo que Deus, desprezou o propósito de Deus para a vida dele. Tem muita gente desprezando. José não desprezou o propósito de Deus, diante de diante de várias oportunidades, diante de uma oportunidade. Vamos ler aqui, Gênesis 39, 2 a 4, olha só, a gente vai perceber, Gênesis 39, 2 a 4, depois de 7 a 12, por favor. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. José tinha a bênção do Senhor
E se tinha bênção do Senhor, é porque José estava de acordo com a vontade, estava vivendo os princípios da palavra de Deus. José, de alguma maneira, mesmo lá com tudo, estava lá: eu tenho o Senhor está comigo, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, eu choro. Com certeza José chorou, José sofria, mas ele lembrava: eu tenho o meu Deus está comigo, Ele veio comigo, Ele está aqui. O Senhor estava, vai para o próximo, de 7. E depois de certo tempo, você pode continuar lá, vai falando de como a bênção do Senhor, como a casa de Potifar prosperou por causa da bênção de José. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que te deixou, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha só, porque Deus continuava cuidando, usando, abençoando, protegendo. Por mais que o mal se levantava, Deus continuava abençoando, livrando, guardando. O mal se levantava, mas ele tinha a bênção do Senhor, e os planos não eram frustrados, porque ele fazia a parte dele, ele tinha temor, ele não negociava, não fazia: já que os meus irmãos erraram, já que todo mundo erra, já que o vizinho erra, já que todo mundo aqui, não tem mais, aqui o negócio, hoje o mundo está assim, então eu vou fazer, aqui no Egito é normal, aqui tudo é normal, então não é. Eu tenho a consciência, eu tenho um Deus, e é para Ele que eu presto conta, é para Ele que eu presto a minha fidelidade, a minha vida é dele. Não é porque, não, mas esse Deus, olha o que esse Deus permitiu. Se fosse tão bom assim, não teria permitido tudo isso que você está passando. É verdade, né? É verdade nada. Esse meu Deus, Ele continua me amando, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, a minha vida está nas mãos dEle, e eu continuo sendo fiel, porque eu creio que Ele tem o melhor para mim, que os planos dEle não são frustrados. Então eu vou continuar fazendo a minha parte. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava. Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ele evitava aquilo que de alguma maneira podia levá-lo a cometer. Não, eu posso qualquer momento fraquejar, eu posso qualquer momento cair na armadilha, eu posso em algum momento fraquejar e pecar contra o meu Deus, e de alguma maneira atrapalhar tudo aquilo que Deus tem para mim, e pecar contra o meu Deus. Não, eu vou evitar, que eu vou para lá, eu vi que ela chegou, eu vou sair, eu vou fazer. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. É isso daí, tem aí? É isso daí. E daí ela pega, faz uma cena, um teatro, e acusa ele, porque ficou com raiva, e por ele ser fiel a Deus, ele vai preso, ele vai para uma masmorra. Mas o texto, depois você pode continuar: mas o Senhor era com ele. Quando nós nos mantemos fiel, nós podemos sofrer algumas coisas, sofrer injustiça, sofrer calúnias, podemos sofrer, mas se o Senhor estiver conosco, a reviravolta ou o cumprimento do propósito está logo ali. A gente pode sofrer, a gente pode chorar, mas a palavra fala que o choro pode durar uma noite,
mas a alegria vem pela manhã. E José, por ser fiel, por se manter fiel, você lembra quem mais? Você lembra Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Por se manterem fiéis, o Senhor os honra, e eles se tornam os grandes ali na Babilônia, mesmo em lugar estranho. Não interessa se é no Egito, se é na Babilônia, se é no mundo que nós vivemos, nessa pouca vergonha, nesse mundo que não existe mais certo e errado. Hoje cada um vê o que é, o que não é, o que pensa, o que não pensa. Cada um, não existe mais o que é certo, o que é errado, o que é verdade. Hoje é tudo relativo e de alguma maneira, não. Eu tenho um Deus que fala, Ele é a verdade, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero ir ao Pai, eu quero viver a eternidade, eu quero viver os propósitos dele para mim. Eu sei o que ele tem para mim é o melhor, então eu vivo a sua verdade. Eu procuro fazer a minha parte para que eu viva os propósitos dele, independente das circunstâncias. Porque daí, meu querido, eu vou para o último ponto já. A pergunta que a gente ouve: por que você vive? Por que você passa por isso? Por que essa enfermidade? Por que essa luta? Por que esses problemas na sua casa? Por que esse problema com o filho? Por que esse problema com o pai? Por que esse problema com o irmão? Por que esse problema na igreja? Por que esse problema? Por que tanta? Por que morre? Por que não cura? Por que não sei o quê? Por que cadê? E não sei o quê? Por que você vive isso? E muitas vezes nós não temos respostas, porque nós estamos no processo, nós estamos no caminho. Se perguntassem para José nesse processo: por que, José? Ele ia falar: eu não sei. Cara, você deitou com a mulher lá de Potifar? Não. Oi, mas por que você não deitou? Porque eu sou fiel a Deus. Ué, e aí? Você está aqui, cadê teu Deus? Tá vendo? O que você ganhou com isso? Ganhou uma prisão. Está valendo a pena ser fiel a Deus? Desde os teus irmãos lá. Para com isso, vai curtir a vida. Para com isso. Está valendo a pena? Não sei. Quer dizer, não sei por causa de tudo isso, mas que está valendo a pena? Talvez hoje eu não consiga nem responder, mas eu tenho 4 convicções absolutas. Deus me ama, Deus tem propósitos para mim, Deus tem promessas para mim, e as circunstâncias não mudam o propósito de Deus para mim. Por isso, aquele que faz a promessa é fiel para cumprir. Gênesis 41, 39 a 45. É um texto. Depois de 13 anos, 17 a 30, mas daí ainda não se cumpriu os sonhos. Aí só começou a mudar. Para se cumprir aqueles sonhos lá, foram mais 7, 9, então 13, mais 9, 20, 22 anos. 22 anos para que se cumprisse o sonho dele. Mas olha agora, daí acontece, José vai para a prisão, é esquecido lá mais 2 anos, mas daí Faraó tem um sonho, lá de 7 vacas gordas, que são engolidas por 7 vacas magras, depois 7 espigas muito cheias, que são engolidas, são trocadas por espigas terrivelmente, lá, que não tinha nada, magras e coisa assim, e ele fica perturbado, ele percebe que aquilo era um recado, e ninguém consegue, os mestres, os magos, daí ele está perturbado, e daí o copeiro lembra, fala para ele: olha, quando nós estivemos na prisão, nós tivemos um sonho, e tinha um moço lá que o que ele falou, ele revelou,
E aconteceu tanto para mim como para o outro. E o faraó manda chamar, e chamaram José. De repente vai e aparece José, lá faz a barba e aparece. E José fala: olha, Deus já começa dando glória a Deus. Já não é ele, não é eu, ele não é aquele menino mimado. Ah não, porque agora, tá vendo, agora é agora que vai acontecer. Não, ele já está, é Deus. Eu não sei, é Deus que vai fazer, é Deus. E ele revela e fala que teria 7 anos de fartura, mas depois teria 7 anos de uma fome terrível, que ia fazer com que aqueles 7 anos de fartura não ia nem dar para o cheiro. E ele passa um conselho, e o faraó fica assim impressionado, e fala, parece bem para os conselheiros. E olha que o faraó faz: disse pois o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra. Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem um pé em todo o Egito. Meu querido, olha, é algo assim. Quem conhece essa história? Depois de 13 anos de choro, de sofrimento, de traições, de coisas, de injustiça, ouvir isso. Disse ainda faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra. Palavra que diante de uma mulher, ele falou com certeza para Potifar: Potifar, eu não fiz nada. Diante dos seus irmãos ele falou: por favor, não façam isso comigo. Diante daqueles ismaelitas ele falou: não, eu não sou escravo, eu sou filho, por favor. Quantas vezes essa palavra não valeu nada? Durante 13 anos essa palavra não valendo nada para os homens, mas para Deus, Deus estava preparando esse tempo para José ouvir isso. Eu sou o homem mais poderoso do mundo, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem um pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Meu querido, essa é uma história que a gente precisaria ler toda semana, para a gente lembrar que as coisas, as circunstâncias, os erros, as tristezas, as coisas que nós passamos nessa vida, que nós não entendemos, não muda a soberania de Deus, não muda o poder de Deus, não muda o amor de Deus, não muda as promessas de Deus. Lá atrás, com 16 anos, ele começou a sentir no seu coração: um dia, José, pessoas vão se curvar a você. Quantas pessoas já ouviram: um dia você vai estar salvando vidas? Hoje são médicos e fazem cirurgias que salvam vidas. Quantas pessoas ouviram: um dia você vai estar pregando, e hoje estão pregando? Quantas pessoas ouviram: um dia você vai estar tocando, e hoje está tocando? Quantas pessoas ouviram: um dia sentiram, um dia você vai
está fazendo isso e hoje estão diante de perdas, perderam pais, perderam famílias, perderam coisas, sofreram, foram traídas, ouviram humilhações, foram marginalizados, sofreram tantas coisas e hoje estão aonde o Senhor lá atrás falou que eles estariam. Mas essas pessoas foram aqueles que acreditaram na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no amor de Deus, e não sucumbiram diante das circunstâncias, não sucumbiram diante das traições, não sucumbiram diante do mal que o homem pode fazer e o homem faz mal, não sucumbiram diante das palavras, quem é você? Não sucumbiram diante das impossibilidades, essa cidade não tem uma faculdade, essa cidade não vai para frente, e o povo é ingrato, e você não sei o que. Nessa noite Deus te trouxe aqui, para falar para você, que pode acontecer o que for, eu sei quem cuida de mim, seus planos não podem ser frustrados. Eu quero dizer que eu tenho vivido algumas coisas que lá atrás era impossível eu viver, mas eu quero dizer que tem coisas que hoje Deus coloca no meu coração, que eu acho impossível eu viver, mas como hoje eu já vivo coisas que lá atrás eu achava impossível, hoje eu já acredito que eu vou viver, porque é Deus falando. Por isso quando eu falo algumas coisas para a igreja, quando eu reúno a liderança, eu falo da liderança porque a igreja está me conhecendo, vocês estão chegando, mas a liderança, porque a liderança, a Nilva até fala, às vezes eu saio daqui, ela fala assim, Marinho, você se expôs mesmo, né? Eu me exponho, eu coloco meu coração para a liderança, porque na verdade quem faz, não é o Marinho, na verdade quem faz é Deus, diante de um coração que sabe que é só possível acontecer, porque um dia Deus olhou para um José, para um Davi, que lá, Davi era desprezado pelo pai, pelos irmãos, mas Deus olhou para Davi ficava lá só cuidando de ovelha, não era soldado, não tinha tamanho para isso daí, e olha o que Deus fez, Davi se tornou o maior rei que Israel já teve. Mas por quê? Porque enquanto todo mundo não estava nem aí, Davi só estava, era ele e Deus. Senhor, meu coração é teu, eu quero que teu coração seja meu. Então que nós, enquanto olha, outra pessoa está onde está, olha que igreja está, olha o outro está fazendo, olha o outro está fazendo faculdade, olha isso, olha que carro que o outro tem, não sei o que e tal, enquanto a gente está fazendo, Senhor, eu só quero uma coisa, cumprir os teus propósitos, eu só quero uma coisa, que os teus planos se cumpram na minha vida, se for, agora eu quero dizer que para mim, Deus não tem nada que não glorifique o nome dEle, e não existe nada que glorifique o nome dEle que seja pequeno. Então eu tenho certeza que o que Deus tem para você é algo muito especial e grandioso. Quero chamar o Ministério Louvor aqui à frente. Eu quero cantar uma música que faz tempo que a gente não canta, era uma das minhas músicas preferidas. Deus de promessa, Deus de aliança. Como aquela parte lá do Mi menor. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Aquilo lá fala muito sobre isso daí. E por que eu trouxe essa mensagem hoje? Porque nós estamos enfrentando lutas e mais lutas, e parece que essas lutas não terminam. É luta na família, é luta no trabalho, é luta na sociedade, é luta em tudo quanto é lugar.
E eu queria que vocês tivessem a noção que muitas dessas lutas o inimigo está usando para fazer com que vocês percam de vista o propósito, o chamado de Deus para a vida de vocês. E nós não podemos perder, porque se nós perdermos, talvez a gente nunca vai chegar lá onde José chegou. E daí a gente não vai poder falar: poxa, mas Deus não cumpriu. Não, você que esmoreceu, você que diante disso, você quer saber? Eu vou me deitar com a Potifera, você quer saber? Vou me suicidar, eu vou deitar e não quero levantar mais, não quero mais sofrer, não quero mais. Não, vamos nos levantar, sabendo que Deus pode restaurar, Deus pode fazer infinitamente mais. Eu acho que nem nos sonhos, enquanto José sonhava, ele não tinha dimensão da onde Deus. Você imagina ele saber, ele foi o responsável pelo sustento do mundo da época. Ele foi responsável. Eu vi o pessoal, os pastores que vão lá para Israel, falando que os guias, quando ficam sabendo que o povo lá que são cristãos, crentes, e eles começam a falar de José, e eles falaram: sabia que até 20 a 30 anos atrás, o sistema de irrigação do Egito ainda era o sistema criado por José. Você tem noção disso? O cara lá, quase 4.000 anos atrás, o cara cria lá, ainda sustenta o Egito. Mas isso é porque era o que Deus tinha para ele. Agora, eu queria saber o que Deus tem para você, porque o que Deus tem para mim eu estou descobrindo, estou percebendo que vai além do que eu imaginava. Eu percebo que para José também vai além do que José imaginava. Daí eu começo a ler a Bíblia, eu percebo que o que Deus tinha para Davi vai além do que Davi imaginava. Eu começo a perceber que o que Deus tinha para os discípulos vai além do que eles imaginavam. Agora eu começo a perceber o que ele tinha para a igreja vai além do que a igreja imaginava. Então eu posso afirmar que o que Deus tem para você vai para além do que você imagina. O que Ele tem para a tua família vai além do que você imagina. Por isso que eu falo, o que Ele tem para essa igreja vai para além do que nós imaginamos. Por isso que eu sonho grande, porque eu não sonho baseado em mim, mas eu sonho baseado nesse Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque é baseado no poder dele, que opera em nós, que opera em mim, que opera em você, que opera na igreja de Cristo Jesus. Aleluia.